Olá, nós estamos aqui para mais um Mulher Integral e o nosso tema de hoje é Crescendo nas Estações da Vida. Eu fui convidada para ministrar no Congresso de Mulheres e o tema era Crescendo em Virtude, Mulher Crescendo em Virtude. E eu comecei a pesquisar um pouquinho, o que significava essa palavra crescimento e o que era o crescimento segundo a palavra de Deus. E eu comecei a encontrar algumas coisas bem interessantes, Primeiro que a palavra crescimento no nosso dicionário significa tornar-se maior, desenvolver, avançar, que é a proposta de Deus para nós. Deus, Ele quer que cresçamos em todas as áreas da nossa vida. Biologicamente, automaticamente o ser humano ele cresce, ele se desenvolve, Emocionalmente, na nossa alma, Crescer ali em maturidade, crescer da forma com que nós entendemos as coisas que acontecem na nossa vida e crescimento espiritual também. E quando nós estamos na presença de Deus, esse crescimento, ele é constante na nossa vida. Nós estamos o tempo todo crescendo. Nós estamos o tempo todo aprendendo porque nós temos esse coração em Deus. Então nós acreditamos que o Senhor ele está o tempo todo nos moldando ali, nos transformando. A grande questão é, muitas vezes Deus usa algumas situações não muito confortáveis para nós enquanto seres humanos, porque muitas vezes a gente foge do sofrimento, nós temos a mania de fugir do sofrimento, de fugir das coisas ruins, algumas coisas que vá contra aquilo que nós queríamos que acontecesse, contra aquilo que nós idealizamos enquanto seres humanos. Quando as coisas acontecem contrárias a isso, nós tendemos a pensar que as coisas não estão acontecendo, muitas vezes a gente faz bico para Deus, nós não entendemos, nós não queremos entender, e muitas vezes Deus usa essas situações da nossa vida para fazer com que nós cresçamos, para fazer com que nós mudemos as direções muitas vezes da nossa vida. Por exemplo, quantas pessoas você conhece que mudou completamente a direção de sua vida por conta de um acontecimento que para ela era ruim, que para ela era negativo? Então eu costumo falar que às vezes nós crescemos mais diante das dores, diante de alguns fracassos, do que quando a coisa está muito boa. Porque quando a coisa está muito boa, quando a vida está muito boa, quando nós não temos desafios, quando nós não queremos sair ali daquele lugar que nós estamos, porque estamos num lugar confortável, nós não avançamos, nós não buscamos coisas novas. Eu sempre falo que todos os nossos sonhos, eles estão fora da nossa zona de conforto. E muitas vezes a nossa tendência é ficar na zona de conforto. E Deus está falando conosco que você quer crescer, você quer conquistar coisas novas, você quer amadurecer na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, em todas as áreas da sua vida. Então saia da sua zona de conforto, porque nós não crescemos na nossa zona de conforto. Outra coisa que eu sempre costumo falar é que crescer custa caro, crescer dói, E é por isso que muitas vezes a gente vê aí pessoas que entra ano, sai ano, essas pessoas estão no mesmo lugar, essas pessoas estão vivendo as mesmas crises, as mesmas coisas ali na sua cabeça, elas não saem do lugar, elas estão paralisadas. Por quê? Porque elas não querem crescer, porque crescer dói. Crescer te tira da zona de conforto. Crescer faz com que você comece a fazer coisas novas, faz com que você tenha novas atitudes. Por exemplo, tem muitas pessoas que querem crescer no seu relacionamento conjugal com seus maridos, mas elas não estão dispostas a mudar aquilo que precisa ser mudado. Muita coisa na nossa vida é espiritual, porém muitas coisas são atitudes, são posturas e posicionamentos que nós precisamos tomar. Nós precisamos agir de uma forma diferente. Isso é crescimento. Quantas pessoas você conhece que não sai do lugar, que não avança, que não conquista coisas novas? Que entra ano e sai ano, essas pessoas estão fazendo as mesmas coisas, que não buscam crescimento, que não buscam amadurecimento, porque crescer dói, crescer te tira da zona de conforto. E é isso que Deus tem para nós.
Deus tem para nós, em todas as áreas da nossa vida, o crescimento. Como eu disse no começo, biologicamente nós fomos preparados, nós fomos criados para crescer, para desenvolver. Imagina um ser humano que fica criança para o resto da vida. Isso não existe. Toda criança passa pelas fases de crescimento, passa pelas fases de desenvolvimento. E assim como nós adultos, nós vamos passar por todas as fases de crescimento e de desenvolvimento de acordo com aquilo que nós permitimos com que Deus faça na nossa vida e de acordo com aquilo que nós estamos dispostos a mudar, a abrir mão e a avançar nessa novidade de vida, nessas coisas novas que Deus tem preparado para nós. Nós podemos, por exemplo, olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, e nós temos vários exemplos de pessoas que passaram por um processo, mas que saíram do processo transformadas. Por exemplo, José. A vida de José para mim é um exemplo, porque eu já ouvi várias pregações falando sobre José e colocando José como um coitadinho. Tadinho de José, ele foi vendido como escravo, tadinho de José, ele foi invejado pelos irmãos, tadinho de José, ele foi rejeitado, tadinho de José, passou por tantas coisas, passou por perseguição ali na casa de Faraó, foi preso. E eu não vejo dessa forma. Quando eu olho para a história de José, para a vida de José, para os propósitos de Deus para a vida de José, eu vejo Deus no controle de todas as coisas desde o início até o fim. Porque em cada situação que José passou, Deus estava trabalhando aonde precisava ser trabalhado. Deus conhecia o coração de José e a intimidade de José. Deus sabia que para que José se sentasse no trono e colocasse uma coroa sobre a sua cabeça, ele precisaria passar por um processo de amadurecimento. Ele precisaria ver algumas coisas com outros olhos. Ele precisaria ser maduro em muitas áreas de sua vida. Ele não estaria preparado para governar se ele não tivesse sido transformado pela presença de Deus em cada processo que ele passou. Deus colocou José nos processos e José entendeu isso. E no final de tudo, ali, no final da história de José, quando o faraó chega para ele e pede para ele interpretar um sonho, o que ele faz? Ele dá a glória a Deus, ele entende que nada vem dele, mas que tudo vem de Deus. E que ele precisava depender de Deus para todas as coisas na vida dele. Quando ele olha para faraó e fala para faraó, se Deus quiser, se aprove Deus querer que esse sonho seja interpretado, Deus vai fazer. Se Deus não quiser, ele não vai dar a revelação. Naquele momento, José entendeu. Era como se José estivesse recebendo ali um diploma, como se Deus estivesse entregando para ele um diploma, porque ele estava capacitado para viver tudo aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Será que você está preparado para aquilo que Deus tem para você hoje? Se Deus entregar todas as promessas que Ele já te prometeu, todas as promessas que Ele já te fez, hoje, agora, você está preparado para receber? Você sustentaria com aquilo que você é hoje, aquilo que Deus tem para você, as palavras que você já recebeu? Então nós precisamos parar e pensar. Muitas vezes nós falamos muitas coisas negativas a respeito das coisas que estão acontecendo com a gente hoje. Mas será que essas coisas não é para crescimento, para amadurecimento? Será que nós não precisamos entender algumas coisas em Deus? Será que nós não estamos murmurando demais e discernindo de menos? Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que a murmuração, ela nos tira o discernimento. E para ter discernimento, nós precisamos estar em Deus, nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos perguntar para Deus aonde nós estamos, o que Ele tem para nós, aonde nós estamos, para onde Ele quer nos levar e o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos amadurecer em nós para que nós possamos sustentar as promessas dEle na nossa vida. Deus está te chamando para um crescimento. Entenda, em primeiro lugar, o seu lugar em Deus hoje. E entenda aonde Deus quer te levar. E tudo aquilo que você precisa mudar hoje na sua vida para que você sustente as promessas de Deus em você. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, que Deus te abençoe e que você possa crescer em todas as estações da sua vida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada pessoa que está assistindo esse vídeo na tua presença.
e que o Senhor venha com crescimento na vida de cada uma delas. Primeiro, Pai, tirando todas as vendas dos seus olhos, para que elas possam entender o lugar que elas ocupam em Ti hoje, o lugar que elas se encontram hoje, quais são as zonas de conforto, tudo aquilo que precisa ser rompido em suas vidas, que possam ser rompidas em nome de Jesus. Que o Senhor possa levar essas pessoas a um novo nível na Tua presença, que elas possam entender todo o processo que elas estão vivendo hoje no Senhor, que elas possam não mais blasfemar, não mais murmurar contra a Tua presença, contra aquilo que elas estão vivendo, mas que elas possam entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o que o Senhor quer com tudo isso é que nós cresçamos, é que nós saiamos da nossa zona de conforto, é que nós possamos avançar em direção às Tuas promessas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.